Boa tarde, eu sou Daniel Campos de Carvalho, professor de Direito Internacional da Unifesp. Tenho o prazer de fazer a mediação do nosso evento de hoje. Esse evento é o 8º debate do ciclo Direito e Pandemia, que é um ciclo organizado e capitaneado pelo corpo docente de Direito da Universidade Federal de São Paulo, com apoio do Centro de Antropologia e Arqueologia Forense, o CAAF. Nos últimos anos é possível notar um nítido processo de corrosão institucional e jurídica da ordem internacional em múltiplas dimensões. Da desarticulação do sistema multilateral do comércio até a desidratação da pauta ambiental, houve e há uma série de iniciativas de inviabilização comandadas por líderes nacionais que podem ser reunidos sob a alcunha de nova direita. Né? Esse processo dos últimos anos atingiu em cheio, como não poderia deixar de ser, o sistema e os mecanismos internacionais de proteção dos direitos humanos. É frente a esse cenário desolador que a tempestade perfeita vai se formando, né? E surge uma crise sanitária devastadora e sem precedentes em pelo menos um século. Neste cruzamento entre a situação pré-falimentar de vários dos regimes jurídicos internacionais e a crise da Covid-19, é nesse cruzamento que se coloca o tema da nossa reflexão. Nosso assunto de hoje é pandemia e os órgãos internacionais de direitos humanos. Em 7 de abril último, o Subcomitê da ONU para a Prevenção da Tortura destacou, e esse é só um exemplo, destacou como os ambientes de privação da liberdade são especialmente afetados e mais suscetíveis à violação de direitos humanos pela Covid-19. A partir de então, uma série de manifestações que ressaltam o papel da Covid-19 na agudização das ameaças à dignidade humana vieram do Comitê dos Direitos Humanos da ONU, do Comitê sobre Eliminação da Discriminação contra a Mulher, do Comitê sobre a Eliminação da Discriminação Racial, do Comitê sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, do Comitê dos Direitos da Criança e por aí afora. Né? Para falar sobre esse tema, a gente tem um convidado que, além de correspondente internacional há mais de 20 anos, além de mestre em Relações Internacionais pelo Instituto Universitário de Altos Estudos Internacionais de Genebra, o ACI, além de indicado ao Prêmio Jabuti várias vezes, o nosso convidado é também um herói do direito à informação, um verdadeiro ativista aí na luta pelo acesso à informação verdadeira e correta, sobretudo em tempos de fake news, robôs e perseguições pessoais. Né? A gente tem conosco hoje o Jamil Chad. Jamil, é um prazer tê-lo conosco. E a responsabilidade de promover o debate cabe a mim e à professora Carla Osmo, que é a nossa professora da área de Direitos Humanos e Movimentos Sociais da Unifesp. E eu gostaria publicamente de agradecer a Carla pela parceria em pensarmos esse painel e na organização desse ciclo de eventos. Um cumprimento que eu também estendo ao nosso professor Renan Quinalha, que Renan está aqui no backstage. Renan, obrigado demais aí por toda a energia posta nessa organização. Essa é uma fala que não é só minha, tenho certeza que é de todos e todas que compõem o nosso corpo docente. Além do agradecimento à Carla e ao Renan, gostaria também de fazer um agradecimento ao pessoal do CAAF por toda a ajuda na parte técnica, da viabilização desses eventos. A gente tem também conosco hoje, participando do debate, a Júlia Fernandes Pittitelli, que é discente de Relações Internacionais da Unifesp e pesquisa em temas de direitos humanos. A Júlia vai organizar e trazer as dúvidas dela e de outras pessoas que surgirem a partir da fala do Jamil. As perguntas ao Jamil podem ser feitas via comentário, a postagem de transmissão na página do CAAF, e também de forma anônima pelo link já disponibilizado na página. Em suma, o Jamil vai fazer uma fala inicial de 20 minutos a meia hora, depois Carla e eu faremos um bate-bola com ele, e em um terceiro momento a Júlia trará as questões.
Jamil, mais uma vez, obrigado demais pela presença. A bola está contigo. Por favor, compartilha conosco como você, desse ponto de observação único, né, vê a governança internacional e o funcionamento das instâncias internacionais nesse momento histórico que é tão difícil e tão incerto. Vai lá. Professor Daniel, professora Carla, Júlia, muito obrigado pelo convite. De fato, eu sou, como o professor Daniel disse, formado em Relações Internacionais aí em São Paulo. Então, falar para vocês, obviamente, tem quase um sentido de voltar para casa, mesmo que não tenha sido a mesma universidade, etc. Mas eu sempre ficava imaginando na faculdade como era, o que aconteceria 20, 30 anos depois. Né? Estamos já no 20, 30 anos depois, né, professor Daniel? Mas, não para a professora Carla, mas para você, professor Daniel. O resto ainda não. Mas, de fato, uma honra, obrigado aí pelo convite. Eu acho que você tocou num ponto absolutamente central dessa história, que é o fato de que a pandemia ela não chegou no vácuo, ela não chegou num momento qualquer da história das relações internacionais. E, em muitos aspectos, ela chegou no que provavelmente pode ter sido no pior momento possível, em muitos aspectos. Vou tentar, nesse início, dar uma viajada um pouco aqui pelas instituições aqui em Genebra e entrar na questão de direitos humanos. Mas antes, eu insisto, a gente precisa entender em que mundo a pandemia desembarcou. Senão a gente basicamente não tem como nem imaginar, primeiro, entender as disputas que estão acontecendo neste momento e nem conseguir entender e decifrar os atos de diferentes governos no meio da pandemia. Então, essa pandemia chegou num momento de crise do multilateralismo, de uma fratura profunda da confiança entre cidadão e Estado, não só o Estado, eu diria, cidadão e instituições, né, de uma forma mais geral, se a gente colocar, inclusive, a grande imprensa, a igreja, qualquer tipo de poder ou instituição. Então, você tem crise no multilateralismo, fratura dessa confiança e uma pandemia de desinformação. Então, são três aspectos que não estão totalmente ligados um ao outro, mas que estão absolutamente presentes no momento da pandemia do coronavírus. Agora, insisto, nessa crise do multilateralismo, o que é que a gente vê aqui em Genebra? Para quem não conhece Genebra é uma cidade pequena, 300 mil habitantes. A brincadeira aqui que se fazia no momento da quarentena é de que ninguém viu a diferença entre isolamento antes, a cidade antes do isolamento social e durante o isolamento social, porque, de fato, o professor Daniel conhece, grandes aglomerações não existem, né? Então, você tem uma cidade que é extremamente, eu gosto de usar a palavra pacata, mas é só na superfície, porque, de fato, é uma encruzilhada do multilateralismo, da diplomacia internacional, extremamente interessante de acompanhar, porque você tem na mesma rua a OMC, a ONU, a Unicef, um pouco mais acima o Acnur, mais duas paradas do ônibus você chega na OMS, logo do lado tem a OIT, então tudo é muito presente e tudo é muito real. Não estamos falando aqui numa cidade basicamente que vive uma ficção. Não, é real. As atitudes elas terminam o dia nessas instituições e vão para o bar, vão para a pizza, vão para o local que você está assistindo um jogo de futebol e a mesa ao lado está debatendo o que vai acontecer com o futuro da OMS. Então, é uma cidade que realmente vive, respira um pouco dessa situação. Agora, o que existe hoje é um desmonte deliberado dessas instituições. Você tem a OMC com uma situação dramática,
é tão dramática que já parou de ser notícia. Né? Eu brinco que quando a situação é muito grave, ela é manchete. Agora, quando basicamente se desiste dela, é mais dramático ainda, porque você não tem hoje cobertura de imprensa internacional sobre o que vai acontecer na OMC, você não tem ativistas, movimento anti-globalização, nem movimento pró-globalização, ninguém ali, né, colocando qualquer tipo de pressão, e você tem um tribunal paralisado, né, o órgão de apelação, no caso. Então, você tem uma situação da OMC que ali na OMC é muito dramática, mas ela reflete uma situação bem maior. Nós temos no desarmamento uma paralisia, basicamente, de todo o debate sobre desarmamento. Em outras áreas, como o Daniel citou, meio ambiente, etc., também algo muito parecido. Você tem, na própria OMS, que depois a gente vai tratar disso, basicamente uma crise da pandemia que foi aproveitada para questionar a própria existência da OMS. Né? Então, tudo isso acontecendo. E você tem, eu queria até convidar vocês para, eu vou tentar relatar o que aconteceu no ano passado e que volta a acontecer esse ano, já deram os primeiros sinais, do que acontece dentro da própria ONU. Só para vocês entenderem, eu tenho o meu escritório dentro da sede da ONU em Genebra. A ONU oferece ali um espaço para os jornalistas. E em setembro do ano passado, algo muito estranho começou a acontecer no prédio. O prédio é gigantesco, onde tem as salas de reuniões, etc. E algo muito estranho começou a acontecer, que as escadas rolantes, só metade funcionava. Os elevadores, de cada 2, um só funcionava. As luzes de vários corredores apagadas. E a situação bastante desconfortável. Mas até ali ninguém dizia nada, nada era dito, até o momento que o banheiro começou a não ser... que ninguém passava para limpar o banheiro. Né? E aí sim houve uma reação um pouco maior, e a ONU foi obrigada a colocar cartazes nesses locais dizendo: olha, o dinheiro acabou. Né? Então, é muito real quando o dinheiro acaba. Porque, claro, a preservação dos empregos, então, os salários eram mantidos para os funcionários, estão sendo mantidos, você tem os programas humanitários que também tentam ser mantidos, e aí onde dá para cortar, é cortado. Então, eletricidade, né, no caso do elevador, da escada rolante, e na limpeza do próprio prédio. Então, só para vocês terem uma ideia de que a crise do multilateralismo, ela não está nas páginas de um livro de história. Ela é real. Ela é absolutamente real. Quando você não tem dinheiro para garantir a limpeza do banheiro da ONU, é porque tem algo muito mais sério acontecendo, uma crise que eu diria ela é absolutamente palpável. Então, o que acontece é que, no final das contas, a pandemia chega e escancara e amplia justamente essa crise do multilateralismo, da cooperação internacional, e aí que vem o drama. Justamente quando o mundo mais precisava dessa cooperação. Então, essa história, do ponto de vista jornalístico, é impressionante, porque ela choca uma realidade que vinha acontecendo com uma necessidade emergencial e urgente. A gente pode entrar nisso um pouco mais adiante, mas só para vocês entenderem que essa pandemia ela é avassaladora, porque ela chega num momento em que a cooperação internacional basicamente se desfez já há algum tempo. Você tem o G20, e saindo um pouco da OMC e da ONU, o G20 que sequer consegue chegar nas suas reuniões com uma declaração final. Né? Um G20 que não consegue sequer estabelecer um plano, né? Para o G20, que é o diretório, basicamente, do mundo, não consegue chegar a um plano. O Conselho de Segurança que passou meses para aprovar uma resolução sobre a pandemia. Porque, no meio da resolução, alguém queria
colocasse que a China era o responsável, ou que o vírus era chinês. Ou, de outro lado, que queria dizer que a China fez muito bem em lidar com o vírus. Então, tudo isso mostra os limites atuais. Agora, um outro capítulo dessa história, e que também é importante a gente entender, é que a pandemia se transformou num novo terreno da disputa de hegemonias e no estabelecimento do que será a nova ordem. Que ninguém sabe. Quem disser, não, eu sei que vai ser assim, a Ásia vai ganhar. Não sei, não sei. O que eu posso dizer hoje, como jornalista que acompanha esses assuntos aqui, é que hoje a pandemia é um terreno dessa disputa. Ela é um terreno no que se refere às vacinas, no que se refere a respirador, no que se refere à formulação ou na reformulação dessas instituições para que, eventualmente, lide com a pandemia, mas atenda aos meus interesses. Vamos dar um passo atrás. A criação da ONU, há 75 anos exatamente, e todas essas instituições, elas não foram criadas para evitar só uma nova guerra. Elas foram criadas para consolidar o poder de quem ganhou a guerra. Né? Então, instituições que apareçam, elas vão aparecer, ou essas mesmas instituições, em seus novos formatos, elas estão sendo um campo de batalha dessa reformulação do poder no mundo pós-pandemia. Então, é muito importante a gente entender isso para não cair aquele falso, aquela falsa declaração de que não, mas os países não entenderam, ou os países estão mais preocupados com a sua eleição. Eu posso garantir para vocês que todo mundo entendeu muito bem o que está acontecendo. O que a gente precisa entender é que, e essa é a parte dramática, eu pelo menos vejo isso como dramático, porque eu não sou nem político e nem tenho nenhum tipo de envolvimento com o governo, é que, no fundo, o que está em jogo não são vidas, não são só vidas, não são 100 mil, ou não são 750 mil, mas é o poder no mundo pós-pandemia. É isso que está em jogo e é isso que está sendo disputado neste momento. Não é por acaso que a vacina, que não é vacina, mas que pode ser vacina, que alguns reconhecem como vacina, mas que outros dizem que não é, chama Sputnik. Não é por acaso. Né? Se a gente não tivesse num terreno da disputa de poder, a vacina podia chamar outra coisa, né? Podia chamar Deus é Pai, né? Finalmente, tem vários nomes, né? Temos Mundial, né, professor Daniel? Sei lá, qualquer uma das coisas assim. Mas chama Sputnik. Então, por que ou, num outro aspecto, por que, num momento de crise, a escolha em criticar a China, em denunciar a China, em alertar sobre o vírus comunista que pode vir da China? Porque nós não estamos falando em salvar vidas. Nós estamos falando da disputa de poder, um terreno em transformação e caminhando para a construção de um novo mundo. Então, isso é absoluto. Sem a gente entender isso, não tem debate sobre a pandemia. Não tem debate sobre vacina. Não existe esse debate se a gente não entender esse ponto inicial. Aí, se você perguntar, não, mas e onde entra em tudo isso a questão dos direitos humanos? Né? E os comitês que o Daniel citou, o drama vivido pela humanidade. E talvez essa seja a história mais dramática de todas. É uma aposta que eu faço. Não são provas que eu estou dizendo que alguém me disse, não, mas são vendo o que a gente está vivendo nos últimos 7, 8 meses e vendo essa transformação, eu não diria artificial, porque é da natureza das relações internacionais transformar tudo numa questão de poder, né?
e quem não colocar o poder na avaliação de decisões vai perder uma parte substancial do que são as relações internacionais. O poder é pilar disso tudo. E eu acho que, no futuro, o que a gente vai contar sobre o ano de 2020 é um pouco dramático, na verdade, mas acho que a tragédia que a gente vai contar de 2020 não vão ser só os 750 mortos, vão ser mais, ou 100 mil mortos no Brasil, mas sim o fato de que a gente politizou o vírus. Essa história, a politização do vírus interna nos países, não estou falando só do Brasil, isso posso garantir, é absolutamente universal, essa história da politização do vírus, interna nos países e fora, entre os países, essa talvez vai ser a grande história que vai ser contada sobre 2020. Enquanto milhares de pessoas morriam, o vírus era politizado. Então, essa história, eu, pelo menos pessoalmente, acredito que ela não tem ainda um cenário muito claro do que vai acontecer. Agora, antes de passar para as perguntas, eu só queria completar com a questão dos direitos humanos. Todos esses comitês que o Daniel citou, todas essas reuniões que eu participo aqui, todos esses comunicados, todas as dezenas de cartas que os relatores da ONU enviam para os governos, hoje, eles estão, de uma certa forma, no centro dos debates da ONU. Mas é paradoxal como eles estão sendo, na verdade, ignorados de uma forma bastante clara por governos em todos os lados do mundo. Eu acho que, de uma certa forma, essa tentativa de ignorar, ela é uma tentativa de até reconhecer a dimensão do problema que vai ser ainda, pelo menos o que eu acredito, que ele vai ser ainda mais explícito. Qual o cenário que esses comitês desenham e qual é o cenário que eles... Por que eles fazem essas declarações que o professor Daniel citou? Por que eles mandam essas cartas aos governos fazendo esses apelos? Porque os cenários que estão sendo desenhados nas agências da ONU, tanto na questão de ajuda humanitária, como na questão de infância, pobreza, de desenvolvimento, são cenários que eu converso com as pessoas aqui, dizem que nunca esses cenários foram desenhados, né? Essas previsões foram feitas. Existiu, nos últimos 25 anos, ou 30 anos, uma ideia de que não havia como dar marcha ré no desenvolvimento, apesar da crise de 2008 e 2009. Apesar daquele momento, que foi dramático, até então a maior crise do capitalismo, a esperança era de que a intervenção dos governos garantiria liquidez nos mercados, salvar os bancos, e que a vida relativamente poderia continuar. Se provou muito mais dramático do que aquilo. A extrema-direita e, em alguns lugares, a extrema-esquerda apareceu por conta da crise de 2008 e 2009, mas, de uma forma geral, existe uma percepção de que a questão, ou pelo menos o arcabouço dos direitos humanos, estava sendo resguardado. Falho, extremamente falho, mas existia essa percepção. Hoje, pela primeira vez, quem faz as projeções dentro da ONU, dentro da OMS, dentro da Unicef, se diz absolutamente chocado, porque as previsões, eu insisto, dessa magnitude nunca tinham sido feitas. E aí eu vou dar alguns números só para a gente entender que essas violações de direitos humanos, elas não são apenas números, elas são vidas. Então, sim,
uma queda do PIB de talvez 9% a 10% em 2020, no PIB mundial. Só para a gente ter uma ideia, o Reino Unido, no segundo trimestre, teve uma queda de 20%, a Espanha teve uma queda de 18%. Né? Então, são quedas profundas. Agora, o que isso implica em termos das garantias de direitos humanos? E aí, esses números, que pelo menos para mim, são os números mais importantes. Em primeiro lugar, a OIT, por exemplo, prevê a destruição, a falência de 460 milhões de empresas no mundo. 460 milhões de empresas ameaçadas de ir à falência. Você tem o número de pessoas famintas na FAO, uma previsão da FAO, a previsão é de que suba em 265 milhões, perdão, 266 milhões, além do exército atual de famintos. Um número que vinha caindo, às vezes subia, de fato, nos últimos 2 anos subiu, mas eram subidas relativamente pequenas, e você tem hoje, basicamente, esse número que é desesperador. E no que se refere à própria pobreza, um número, por exemplo, da América Latina, que a extrema pobreza, ou o número de pessoas vivendo na extrema pobreza, poderia aumentar em 28 milhões de pessoas, só na América Latina. Se a gente considerar pobreza, não extrema pobreza, esse número poderia ser de 45 milhões de pessoas a mais. Então, por que eu estou dando esses números e essas previsões? Porque quando a gente fala em apelos desses comitês, quando a gente vê que esses comitês estão preocupados não só com a pandemia, ou com o impacto que ela pode ter, mas com o que o freio, basicamente, no cenário internacional vai significar, é porque, em muitos aspectos, o que a gente está vivendo em 2020 destrói o projeto que a ONU tinha colocado em funcionamento para as metas de 2030. Se vocês acompanham aí, são as metas, depois das metas do milênio, né, que terminou em 2015, você teve, então, uma renovação das metas de desenvolvimento social para 2030. Com muitas pessoas que eu converso aqui, as metas de 2030 já precisam ser abandonadas. Em 2030, você não vai atingir o que se esperava. Por exemplo, eliminar a fome, né, que era uma das metas para 2030. Se em apenas um ano nós vamos ver aí um aumento de 200 milhões de pessoas, não há como, nos próximos 9 anos, com a economia ainda tentando se recuperar, você desfazer o estrago de 2020 e ainda recuperar tudo isso, principalmente que você vai ter uma série de governos altamente endividados. Então, é importante a gente colocar que essa burocracia da ONU, os comitês, ela não está fazendo apenas um trabalho de alerta por conta dos tratados que as criaram. São tratados que estabelecendo esses comitês que têm a obrigação de monitorar como cada governo realiza. A grande diferença deste momento da história, eu diria, do sistema internacional, é de que esses comitês agora, os alertas deles, é para evitar algo que ninguém pensou que poderia acontecer, que era desfazer a olhos nus direitos que durante décadas foram construídos. Então, é dramática essa história. Cada um desses comitês, cada reunião desses comitês, ela é dramática porque são instituições que, ao monitorar esses tratados, a grande esperança é de que sempre monitorasse e empurrasse a linha, né? Ou fosse avançando, mesmo que fosse 1 centímetro, mas que houvesse esse avanço. E, de repente, em apenas alguns meses, insisto, o que se viu foi um tsunami que desfez muito desses progressos das últimas décadas. Agora, também tem um outro lado, com isso eu concluo essa parte, tem um outro lado que, até hoje, inclusive, eu falava na OMS com uma pessoa bastante alta dentro da hierarquia lá, que é muito clara. Essas desigualdades,
essas injustiças no planeta, elas, para muitas pessoas, em muitos lugares do mundo, são as realidades que eles vivem. Né? Então, não é a pandemia só. A pandemia, o que ela fez foi escancarar o que, para uma parcela da humanidade, era a vida. Outro dia, até, um dado aí que eu coloquei numa matéria, 16 milhões de crianças brasileiras em escolas sem água e sabão. 16 milhões de crianças sem água e sabão. Aí você vai falar para a OMS, e aí, qual é a estratégia? Lavar as mãos. Né? Então, nós estamos falando de uma pandemia que está servindo de um espelho absolutamente claro para a humanidade, e que aquela sociedade não funciona. Que aquele arcabouço de direito que existia vai precisar ser implementado se a gente não quiser, de novo, passar por isso daqui a 10, 20 ou 30 anos. Né? Então, hoje, e voltando a falar de direitos, e com isso eu concluo, hoje paga-se o preço de não aceitar que a saúde e o desenvolvimento são direitos. Essa é a história da pandemia em 2020. O que se paga o preço hoje é disso. É de ter passado décadas evitando falar, no caso do Brasil até sim, mas a implementação é uma outra história, mas em várias partes do mundo, a recusa, inclusive, de colocar a saúde, ou acesso à saúde, como um direito, ou acesso ao desenvolvimento como um direito e um dever do Estado. Então, essa é a história da pandemia de 2020, pelo menos por enquanto, e fico, claro, disponível às perguntas aí de vocês. Só preciso de 1 segundo para conectar o computador, que eu vejo que a bateria vai me deixar na mão. Só um segundinho. Vai lá, Jamil, vai lá. Pronto. Bom, obrigado, Jamil, aí pela fala inicial super instigante. Queria convidar para embarcar nessa conversa a professora Carla. Carla, fique à vontade. Boa tarde, é um prazer enorme participar desse debate, né? Poder dialogar com o Jamil. O Jamil, não só, como o Daniel já disse, está fazendo um papel fundamental aí de nos dar a conhecer o que acontece, o que tem acontecido dentro das organizações internacionais e os temas de relevância para o Brasil, mas também na universidade tem um papel muito importante, porque nos oferece material didático, nos oferece fonte para pesquisa, nos oferece pistas para nossas análises, então está sempre muito presente no nosso trabalho que nós desenvolvemos. Então é uma alegria imensa poder dialogar com você. Também sou muito feliz de dividir esse lugar com o Daniel, né, porque a gente trabalha quase todo dia, né, juntos, mas é especialmente empolgante nós estarmos, assim, podendo discutir os temas que mais nos interessam, né, e trazer o Jamil, que é algo que a gente já vem falando há bastante tempo que gostaria de fazer. E também dizer da alegria de ter a Júlia aqui com a gente, né, a Júlia é uma aluna excelente, muito engajada, e representa aqui nossos estudantes maravilhosos, que com certeza muitos deles estão nos ouvindo. Jamil, quero agradecer pela fala brilhante, como sempre, né, que traz esse cenário bastante dramático, para usar a sua expressão. Queria um pouco te instigar a falar mais sobre o lugar que o Brasil tem ocupado ali, né? Então, Bolsonaro, quando ele foi eleito, já muito antes, ele trazia essas falas, esse discurso contrário, divergente dos consensos internacionais em matéria de direitos humanos, né? Só para falar da época das eleições, tiveram duas falas bastante emblemáticas, uma quando o Comitê de Direitos Humanos da ONU deu aquela decisão que dizia que Lula tinha direito, né, deveria ter garantido seu direito de concorrer às eleições,
que Bolsonaro diz que, se eleito, ele tiraria o Brasil da ONU, né, que essa instituição não servia para nada, e depois, assim, no seu discurso, logo depois do primeiro turno das eleições, quando ele disse que ele prometeria acabar com todas as formas de ativismo no Brasil, né? Então, tudo isso nos faria imaginar que uma vez esse governo em exercício, né, ele atuaria nessas esferas internacionais, um pouco boicotando esses espaços de direitos humanos, né, se ausentando, né, negando os direitos humanos, etc. Mas isso tem chamado a atenção para o fato de que, ao contrário disso, o governo brasileiro tem participado ativamente desses espaços, né? Ele tem atuado nesses espaços de forma bastante ativa, para, de dentro deles, disputar o significado dos direitos humanos. Então, seria como, não seria uma rejeição dos direitos humanos propriamente, mas seria uma apropriação dos direitos humanos com o objetivo de redefinir o que os direitos humanos são. Eu queria te ouvir um pouco mais sobre isso, que é algo que você traz bastante nas suas matérias, né? Professora, de fato, sinceramente, é o que eu me surpreendi logo no começo desse governo, porque, como repórter, essas frases que você citou, de uma certa forma, me tinham norteado, no sentido, vai começar um governo novo, o comportamento na ONU, qual vai ser? Na Conselho de Direitos Humanos, em outros lugares, como vai ser esse comportamento? E, de fato, a minha imagem inicial é de que seria de retração, de ausência. Né? Não queremos saber nada disso. Isso aqui não nos interessa. Né? E logo que começou, e essa parte bastante impressionante, estando aqui, podendo ir a praticamente todas as reuniões, é que o Brasil nunca esteve ausente. O Brasil de Bolsonaro, né, nunca esteve ausente. Na verdade, esteve extremamente presente. Extremamente presente. E presente com esse objetivo. O objetivo, antes de mais nada, ocupar o espaço, de não permitir nenhum tipo de questionamento ou de crítica. Então, vimos aí ao longo de vários meses embaixadoras brasileiras, perdão pela expressão nada acadêmica, rodando a saia quando Jean Willis tomava a palavra, criticando de uma forma muito dura os relatores da ONU, que estavam fazendo o trabalho deles, que era de monitorar o país, né? De, basicamente, rejeitar qualquer tipo de crítica, mas, e essa é a parte principal da história, fazer parte e ser reeleito por Conselho de Direitos Humanos da ONU para fazer parte de uma, eu diria, de uma frente que tem como objetivo redefinir esses direitos. O que é, antes de mais nada, qual é o projeto que eu vejo acontecendo? Em primeiro lugar, a redefinição desses direitos, ela é obviamente extremamente ambiciosa. Temos aí 70 anos da Declaração Universal de Direitos Humanos. Temos, por exemplo, na questão de gênero, né? Igualdade de gênero. Qual a palavra, o termo igualdade de gênero? São mais de 200 documentos ou tratados ou resoluções, 200, que falam disso. Então, você desfazer isso é extremamente ambicioso. Então, antes de você redefinir, o que precisa ser feito, e é essa parte que nós estamos hoje, nós estamos, na verdade, destruindo consensos. É neste momento que nós estamos. Nós estamos no momento em que o Brasil sabe que perde a votação. Que o Brasil sabe que, quando levanta a mão e questiona um termo, uma resolução, um direito que parecia consolidado, o que ele está fazendo, na verdade, não é eu vou ganhar essa votação. Não, muito consciente de que ele não vai ganhar a votação. Mas é o primeiro passo. Quer dizer, não há consenso sobre isso. Ou não há mais consenso sobre isso. Então, esse o primeiro passo, e é esse o envolvimento hoje do Brasil. O de destruir
algo que parecia consensual. O que é que parecia consensual? De que direitos sempre avançarão, né? Essa é a ideia básica, né? Que você conquista algo, não só se preserva, mas como você amplia esse direito, né? Não. Hoje você tem a sensação, pelo menos aqui na ONU, de que existe um grupo de países, entre eles o Brasil, na verdade, o Brasil como um dos líderes, dispostos a desfazer essa garantia de direitos. Então, por que a surpresa internacional? Porque, em primeiro lugar, eu vou contar só um caso muito rápido, mas foi exatamente isso. Eu tinha recebido a informação de que o Brasil ia questionar uma resolução que estava sendo proposta pelo México, isso ainda no ano passado, sobre direitos das mulheres. E o negociador mexicano eu já tinha recebido essa informação, que o Brasil ia justamente questionar muitas das coisas que estavam naquela resolução. E a reunião estava para começar e eu fui ao presidente da reunião, que é um mexicano, e perguntei para ele, como é que vocês estão vendo essa reação do Brasil? Ele disse, não, mas não tem nenhuma reação do Brasil. Na verdade, o Brasil não falou nada. E, na verdade, essa resolução é muito simples, porque ela não fala nada de novo. Então, não tem risco nenhum. Eu fiquei pensando, puxa, ou a minha fonte estava completamente errada, ou no meio do caminho o Brasil mudou, ou sei lá, né? Enfim, vamos sentar e acompanhar a reunião. Aí começa a reunião, o Brasil levanta a plaquinha de novo. Mais uma vez, cada linha tinha um questionamento por parte do Brasil. Você via no rosto das pessoas a surpresa, porque não era eu vou questionar um novo direito, eu vou questionar algo estabelecido desde Pequim, né? Desde da Conferência da Mulher em Pequim. Isso não foi ontem, isso foi no século passado, literalmente, né? Então, você tem uma destruição do consenso, que é esse o ponto de partida dessa história. Então, nós estamos vivendo, em primeiro lugar, a destruição do consenso, a demonstração de que, pelo menos para alguns países, o que parecia algo consensual não é mais. Então, esse é um ponto que eu acho que a gente também precisa entender da política externa brasileira, de que não há uma retração, não há um desaparecimento do Brasil nos fóruns internacionais. Não há. O que existe, e é curioso, porque o ativismo é do governo, né? Só que é um ativismo para, obviamente, moldar, eventualmente, um sistema com uma outra direção, e não o sistema que existe hoje. E sobre os temas, né, que são focos desse investimento, dessa disputa semântica, né, que você traz, a gente vê nas suas matérias bastante temas como direitos sexuais e reprodutivos, né, de igualdade de gênero, ali o tensionamento, a tentativa de promoção de um outro significado, claramente vai tentar promover uma agenda ideológica religiosa, né, uma visão ultraconservadora de família, e a gente vê também algo relacionado ao tema da ditadura, né, uma postura negacionista em relação à ditadura, que nega ou que a ditadura aconteceu, ou que aconteceram violações graves de direitos humanos, e que parece, né, e que está coerente com um discurso que é bastante presente no Bolsonaro, que faz um elogio, que exalta o regime autoritário, né, e que tem uma relação com um projeto político no presente. Será que são esses os temas centrais? São esses os assuntos que são o foco de investimento do governo nessa disputa semântica? Professora, eu coloquei, esses dois assuntos são extremamente presentes. A questão, primeiro, pró-vida, vamos colocar de uma forma mais ampla, né, que envolve uma visão muito clara de gênero, uma visão muito clara de que direitos reprodutivos e saúde sexual não entram, basicamente, simplesmente não são direitos, né? Então, esse é um outro aspecto. E você tem uma agenda nessa questão extremamente pautada em costumes e religião.
né? Então, você tem isso de uma forma muito firme e muito constante. Por que eu digo constante? Porque você não vê isso só no Conselho de Direitos Humanos. Na própria OMS, o Brasil tem essa postura também. Então, é algo que você vê que dentro do governo... Por que eu digo da OMS e Conselho de Direitos Humanos? Porque na OMS, o responsável da postura brasileira na OMS é o Ministério da Saúde, né? E quem é o responsável do Conselho de Direitos Humanos é o Itamaraty, em cooperação com o Ministério da Família, enfim, aí, né? O Ministério da Damares Alves. Então, você tem uma posição de governo, não só de um ministério. Quando você vê em entidades diferentes a mesma postura. Isso é importante, porque, caso contrário, você poderia imaginar que aquilo ali é só coisa do pessoal de direitos humanos, ou que aquilo ali é só coisa do pessoal do Itamaraty. Não, quando você vê isso repetido em vários fóruns, você tem, basicamente, uma sinalização muito clara de que é uma postura de governo. Então, isso é importante. Quanto à questão da ditadura, eu acho que você tocou num ponto importante, porque não é sobre o passado que eles estão falando. Não é sobre o passado. Quem acha que rejeitar a existência da ditadura em 1964, ou rejeitar que aquilo ali aconteceu, é uma página do livro de história, perdão, nós estamos falando do presente e do futuro. Você redefine o passado para controlar a narrativa futura, não para deixar no passado. Isso não existe, né? Quando o Putin fala do final da Segunda Guerra Mundial e como a Rússia, a União Soviética, salvou o Ocidente, o que ele está falando não é do passado, é da postura presente do seu país no palco internacional. Quando o governo brasileiro fala de 64 como não sendo uma ditadura, ou pelo menos justificando que ela tinha um papel, o que ele está falando, na verdade, é que ele está reafirmando alguns dos princípios para o presente e futuro. Aí é a grande questão. Eu, pessoalmente, temo um governo que, uma democracia, diga que tem instâncias ou circunstâncias em que sequestro, morte, tortura é justificado, né? Esse é o meu temor pessoal. Quando a gente vê aí listas de professores e servidores públicos sendo feitos no Ministério da Justiça porque não concordam, porque são antifascistas, porque isso, é o que eu digo. Quando você fala do passado e justifica o passado de tortura ou de algum tipo de repressão, qualquer que seja, censura, etc., é porque você está pensando no presente. E essa é a história da negação. Sempre que eu escrevo matéria sobre isso, sempre tem leitor que diz: para de olhar o passado, para de ficar falando sobre o passado, vamos virar a página. Vamos! Claro que vamos virar a página. Reconhecendo que aquilo ali foi crime. Porque senão você abre a porta para todos esses crimes no presente. Então, por isso que é tão importante essa agenda. E por isso que o próprio governo acha que é importante. Não é a imprensa que acha que essa pauta é importante. É o próprio governo que questiona, se diz ofendido, vai lá e, de graça, ataca a Bachelet. De graça, de graça. Porque para o próprio governo isso também é importante. Agora, tem um terceiro assunto, um terceiro tema que eu colocaria nesse pacote, que é o meio ambiente. Que também é um tema que o governo tenta redefinir o que é preservação, o que é integração, o que é reserva indígena. Então, essas redefinições eu só completaria ainda com a questão ambiental. Porque a questão ambiental, é curioso, isso aconteceu no ano passado. Claro que muita gente sabia quem era o Bolsonaro, muita gente aqui no exterior, né? Eu digo da opinião pública, tá? Não estou falando dos meios diplomáticos, do poder, etc.
Na opinião pública, sim, ouvimos falar daquele presidente que disse aquilo, aquele presidente... Tá, muito bem. Agora, o que transformou o Bolsonaro num nome reconhecido internacionalmente foi a Amazônia. Não o fogo na Amazônia, mas a negação de que aquilo estava acontecendo. Então, no fundo, aquelas chamas, aqueles incêndios, o que, na verdade, fizeram ao mundo é descobrir qual era a postura do presidente brasileiro. Então, eu completaria nesse cenário com esse terceiro aspecto, que é um aspecto de direitos humanos, acima de tudo. Então, esse cenário é super interessante do ponto de vista jornalístico, porque muitas vezes ele é um tripé, eu diria, que dialoga entre si muitas vezes. No que se refere à parte, eu diria, de costumes, a parte de negação, né? A parte de negação, uma forma generalizada de fatos. Né? Agora, insisto, isso tudo a gente fala do presente, não estamos falando do passado. Ótimo, Jamil. Eu tinha uma questão desdobrando do seu comentário inicial, mas acho que você, nessa segunda resposta, já tocou no ponto, mas fique à vontade, se quiser explorar melhor. Acho que tem não é essa a pergunta que eu vou fazer, vou aproveitar o meu tempo para fazer uma outra questão, mas acho que nessa postura, né, de desengajamento ativo do governo brasileiro frente aos mecanismos de proteção de direitos humanos e das organizações internacionais de forma geral, tem uma dificuldade, né, que a sua fala traz muito clara, que é compreender um pouco os motivos, né, como que o interesse nacional está adimplido por uma postura tão distante do que é o padrão histórico da nossa política externa, né, porque, por exemplo, você pega o caso dos Estados Unidos, né, esse desengajamento, no caso da política externa dos Estados Unidos, parece responder a alguns objetivos concretos ali, né, supostamente relacionados à segurança nacional, ao nacionalismo econômico, e até a questões administrativas internas. No nosso caso, é bem mais solto, né, e me parece, né, que a sua narrativa evidencia isso muito bem, né, tem um componente ideológico, um componente da famosa guerra cultural, né, tem um traço muito demarcado ali, né, mas não era sobre isso que eu queria aproveitar para te perguntar, não. O que eu queria explorar um pouco é o fato de que, historicamente, um dos principais desafios dos mecanismos internacionais de proteção dos direitos humanos é a questão da eficácia. O problema do enforcement, das decisões dessas instâncias, de alguma forma, sempre foi mitigado por uma crença de que, pelo menos, os governos nacionais, eles poderiam ser constrangidos, eles poderiam ser embaraçados, eles poderiam ser envergonhados pela visibilidade internacional das violações. O que eu queria te ouvir, Jamil, é se você acha que essa ideia ainda faz sentido no contexto atual. Os governos nacionais dessa chamada nova direita, eles se constrangem, de fato, com algo, com alguma coisa? Ou, no atual contexto, o naming and shaming é uma estratégia que perdeu o apelo? O que você acha? Olha, Daniel, antes de mais nada, para esses governos perderem o constrangimento, eles já fizeram um trabalho muito bem feito, que é de destruir a reputação dessas entidades. Então, eles, primeiro, não há esse constrangimento que poderia existir, porque, claro, como você citou, o sistema é baseado não no envio de tropas, né? Nem em mandar prender. Né? Não existe essa possibilidade. A possibilidade, o maior poder que existe ali é o de constranger e de você transformar aquela situação numa situação que nenhum país quer conviver.
né? Ninguém quer. Eu conversava até com diplomatas mais antigos que diziam como era constrangedor ir, na época, na Comissão de Direitos Humanos da ONU durante a ditadura, né? Porque você chegava ali e era absolutamente questionado. Hoje, esse constrangimento, por dois motivos, ele não está acontecendo. Em primeiro lugar, porque esses governos não só atuam para desfazer essa semântica dos direitos humanos, mas eles atuam de uma forma extremamente violenta, porque não tem outra palavra, é violência, para tirar qualquer tipo de credibilidade desses órgãos internacionais. Então, os robôs que me acompanham, eles são muito constantes, viu, Daniel? Isso é uma coisa bem legal também de ser estudada. Tem uma coerência muito grande, porque qualquer matéria que em algum momento fale ONU, o robô imediatamente escreve. O que essa ONU tem a ver com os assuntos internos nossos? Por que eles não olham para a Venezuela? É sempre a mesma frase. Inclusive, eu estou até pensando em fazer um quadrinho aqui em casa e deixar num quadro, porque é muito constante. Então, é uma piada, etc., mas a verdade é que isso faz parte, não para mim, não é um recado para mim, é um recado para o leitor, né? Uma destruição da credibilidade daquela organização, né? Completamente falso, muitas vezes não, é verdade que existe uma credibilidade sendo afetada. Agora, você tem uma estratégia muito clara de tirar o peso desse constrangimento. Então, esse é um lado. E do outro lado da história, você tem governos que dizem, olha só, constrangidos deveriam estar vocês, não eu. Eu fui eleito, vocês não. Aqueles papos, né, que você dá a volta no argumento jurídico e ninguém nunca diz nessas falas, calma aí, eu internalizei esse tratado. É minha responsabilidade cumprir. Não, mas isso não está. Quem é a ONU para dizer o que eu tenho que fazer? Não é ninguém, concordo. Mas foi você que deliberadamente ratificou esse tratado, meu filho. Né? Então, essa é a parte que ninguém conta dessa história. Né? Mas, enfim. Não, agora voltando à tua pergunta. Não, hoje o naming and shaming não tem um poder de mudar essa rota. E isso talvez é a parte que, dentro da ONU, está criando uma crise de identidade muito forte. Porque a entidade sabe que o seu único poder, que era o de constranger, o de colocar um país, numa certa forma, numa situação tão insustentável em termos de imagem, que ele teria de modificar a sua posição, isso hoje está muito enfraquecido. Quais são as possibilidades disso acontecer? E aí não está na ONU, que curiosamente a solução, que é justamente a parte econômica e a parte, voltando, a parte de opinião pública internacional. Aí sim você tem alguma chance. A parte econômica, um exemplo, desde os incêndios na Amazônia no ano passado, de repente você tem parlamentares europeus na Bélgica, aqui no interior da Suíça ou na Áustria, dizendo: eu não ratifico acordo com o Mercosul nenhum, não. Como é que eu vou explicar para o meu eleitorado local aqui que eu ratifiquei um acordo com o Bolsonaro? Aí sim você tem um poder real. Né? Então, fora desse contexto, mas é curioso porque ele é alimentado por esse contexto. Então, esse constrangimento da ONU, de um conselho, de uma resolução, de um comitê, ele pode não servir para constranger naquele momento, mas o que ele faz é, na verdade, qual é a palavra? Uma massa crítica para alimentar decisões reais. Então, uma dessas decisões é na parte econômica. Não só Mercosul e União Europeia, o fundo norueguês, que anunciou
há 2 meses, que não investia mais no Brasil por conta das violações de direitos humanos indígenas, Mariana e etc. Então, essa é uma questão real. O outro constrangimento, o outro impacto também que é real, é o da opinião pública internacional. Esse é um impacto que envolve também economia, de certa forma, que é o de você ter abertamente pessoas dizendo: não compro mais produto brasileiro. Supermercados dizendo, querendo fazer promoção deles mesmos, dizendo: olha, somos tão ambientalmente sustentável que do Brasil não compramos mais, hein? Virou publicidade. Agora, quando a gente vira publicidade nesse nível, é porque, obviamente, a imagem está completamente destruída. Então, só para tentar te responder, esse constrangimento dentro da ONU, ele não tem mais essa possibilidade. Agora, o que é novo nessa história é que, de uma certa forma, saiu dos muros da ONU e ganhou uma nova dimensão, que é a opinião pública internacional. Isso não existia, né? Essa conscientização de que eu vou comprar algo, mas eu não quero apoiar aquele governo, é como... Outro dia eu escutava um grupo de alunos de high school, aqui, de colegial aqui, dizendo que eles consideravam, eu achei extraordinário, na verdade, que eles consideravam o dinheiro deles como voto. Então, eu voto nessa empresa e eu compro o produto dela. E eu não voto naquela empresa porque aquela empresa não respeita os meus valores. É uma mudança extremamente profunda no hábito do consumo. Se isso é só localizado aqui na Suíça, um grupo mais... Pode ser. Agora, existe isso, que é algo que simplesmente não existia. Eu acho que tem o medo que a Greta causa, pode concordar ou não com ela, etc., é outra história, mas o medo e a irritação que ela causa, mais do que medo, é a irritação que ela causa nos dirigentes, é porque muita gente sabe que a geração dela vem com isso na cabeça. E essa geração não vai falar: não, tanto faz da onde vem o frango, tanto faz da onde vem... Não, vão querer saber. Só para completar essa pergunta, Daniel, é uma questão até mais pessoal. Outro dia, o herdeiro das contas aqui em casa, né, de 9 anos, na verdade ele tinha 8, ele chegou e contou uma história que ele estava muito bravo na escola porque o professor anunciou que a temporada lá que eles iam aprender Egito tinha sido reduzida, que ele gosta muito de Egito e tal. Falando: mas por que foi reduzida? Porque o professor agora falou que tem um novo calendário, um novo programa no currículo, e que agora a gente tem que estudar a Amazônia. Fui lá no professor, bati na porta, né? Falei: me conta essa história. Da cabeça do senhor esse negócio de colocar a Amazônia? Eu falei: não, é um novo currículo. Reduzir a antiguidade e ter mais Amazônia. Aí você fala: tá bom. Então, essa geração, daqui a 10 anos, quando for votar, quando for consumir, ela não vai ter as múmias do passado como base. Ela vai ter a própria situação ambiental. Aí eu quero ver você refazer a tua imagem com uma sociedade que conta o dinheiro como voto. É uma outra sociedade. Essa é talvez a novidade dessa história. Perdão por sair tanto aqui da rota. Jamil, a gente está recebendo muita pergunta, então, e nós tínhamos muitas perguntas também, mas para dar a oportunidade das outras pessoas também fazerem,
E a gente vai emendar, eu e o Daniel, eu vou fazer só mais uma, o Daniel vai fazer só mais uma, e a gente passa logo a palavra para a Júlia fazer as perguntas que nós estamos recebendo, né? A minha pergunta é mais uma questão aí que está me movendo agora no momento da pandemia, né? Que entre as grandes questões de direitos humanos suscitadas pela pandemia e pelas respostas ou falta de resposta dos governos, o que fica mais evidente, uma das coisas que fica mais evidente é que a questão das desigualdades e da precarização dos direitos sociais é um problema urgente e fundamental, né? Mas, no campo dos direitos humanos e nos órgãos internacionais de direitos humanos, o tema das desigualdades materiais praticamente nunca recebeu atenção, e os direitos sociais sempre foram desvalorizados frente à forma como são tratados os direitos de matriz liberal, né? Você vê algum movimento no âmbito dos órgãos internacionais de direitos humanos e da ONU especificamente, no sentido de, diante disso que nós estamos passando, passar a reconhecer a centralidade desses temas, do tema das desigualdades materiais e da importância dos direitos sociais e econômicos? E o Daniel vai emendar com outra. Vai lá. Jamil, nós vamos fazer uma blitz. O que eu queria, só para já encaminhar a nossa conversa, resgatar o posicionamento de alguns autores, o Martin Koskinen, por exemplo, que é talvez o autor mais influente de direito internacional do nosso tempo. Ele aponta que essa postura mais reativa dos últimos anos de certos estados nas instituições internacionais não seria algo contra o institucionalismo em si, mas contra um modelo de ordem e de direito internacional que é bem localizado historicamente nos anos 90, né? Botando um pouco na equação a pandemia da Covid-19 e a partir aí de seus 20 anos de experiência em Genebra, como você enxerga o futuro da governança internacional, né? Se fosse possível pensar num guia de sobrevivência, né, das instituições internacionais e dos mecanismos internacionais de proteção de direitos humanos, enfim, o que você acha que não poderia faltar frente ao atual período? Pergunta fácil essa. Vamos lá. Primeiro, em relação a professor Carla, olha, é curioso como, de uma certa forma, a pandemia passou a ser utilizada dentro da própria ONU, e principalmente pelos grupos mais progressistas, para, em primeiro lugar, dizer, olha só, cadê vocês? Cadê aqueles ali que falavam que o Estado tinha que desaparecer? Né? Hoje está todo mundo falando, cadê o Estado? Volta aqui, Estado. Estamos precisando de você. Né? É curioso isso, porque, obviamente, vem num momento que você, não só no Brasil, em vários lugares do mundo, você tinha essa postura de que não, o Estado não tem nada para oferecer. E aí, até é curioso como isso está sendo utilizado uma certa uma contra-ofensiva interna dos grupos progressistas, de dizer, olha, se tem uma lição da pandemia, é o fato de que as desigualdades elas são insustentáveis. Essa é basicamente a forma que o Guterres, inclusive, tem apresentado a questão de uma forma permanente, até nas últimas semanas, até de uma forma quase semanal, para voltar a colocar esses direitos que você citou de volta na agenda. Porque eles tinham desaparecido. Né? Eles tinham, não como direito, obviamente não desaparecendo, nem como prioridade, nem que os problemas tivessem sido resolvidos. Nada disso. Mas houve um esvaziamento real, né, desse debate. Não deixo de culpar o próprio discurso internacional pelo seguinte, porque houve uma percepção, né, principalmente ali no começo dos BRICS, de que não sei quantas milhões de pessoas saíram da pobreza, de que não tinha mais pobre basicamente na China.
de que, né, tinha uma situação muito mais confortável. Quando, na verdade, essa não era a realidade. Né? Esse era um discurso, inclusive, político, né, para dizer, olha só, nós queremos nosso papel ou nossos assentos na mesa dos grandes. Então, de uma certa forma, o esvaziamento dessa agenda ela é culpa dos próprios países em desenvolvimento que não queriam mais mostrar que eram pobres ou que tinham esses problemas estruturais, que os pés eram de barro de verdade. Né? Então, não. É um jogo curioso, porque para uma parte do mundo isso nunca interessou, e para uma outra parte, que deveria ser um de interesse permanente, isso foi esvaziado até mesmo como uma estratégia de falar, eu sou poderoso agora. Então, hoje, a pandemia recoloca tudo isso no centro. Né? Insisto, 16 milhões de crianças brasileiras em escolas sem água e sabão. Né? Você está falando de voltar às aulas e mandar eles lavarem as mãos? Onde? Né? Então, essas questões vão ser bastante centrais e você vê uma narrativa sendo construída aqui que é uma espécie de resposta a essa direita populista. Ah, tá bem. Então, aquela agenda é para jogar fora. Como a gente faz para garantir a proteção da população diante do vírus? Não estou falando diante da esquerda ou da direita. Como é que se garante agora? E como é que você garante um país que vai manter a sua fronteira aberta, porque precisa, se no país vizinho a situação é dramática? Então, esse tema voltou como uma resposta muito clara. Eu não sei se sobrevive, eu não tenho como te dizer isso. Eu não sei se ele sobrevive ao que eu estava explicando no começo, que era essa redefinição internacional. Agora, é a grande oportunidade que ele tem. É a grande oportunidade que ele tem de colocar no centro da mesa e dizer, enquanto isso não for resolvido, nós só estamos adiando o novo desastre para a próxima pandemia. Então, a pergunta aqui que se faz, e que eu até coloquei num livro que vai sair em setembro, que é uma pergunta central, o que é que garante a segurança de um país hoje? É a fronteira? É o mirage? É uma bateria antiaérea? Ou é leito de UTI? Essas perguntas finalmente estão sendo feitas de uma forma direta. Né? Porque essas perguntas não eram colocadas porque, não, isso são direitos, mas eventualmente vocês vão chegar lá. Não, agora é uma questão não da segurança daquele país, da segurança, inclusive, do vizinho. Né? Só para completar, também é o plano de... Não vou completar, senão a gente não sai. Eu não entro nas perguntas, perdão. Respondendo para o Daniel. Daniel, a nova estrutura, e essa eu acho que é um grande debate do multilateralismo, até que ponto, e essa é uma história que, de uma certa forma, é a explicação do próprio fracasso atual, até que ponto essa estrutura vai reconhecer dois pontos que fazem parte da história da humanidade nos últimos 200 anos. Identidade e soberania. Porque é nisso que os contestatários, vamos dizer assim, do sistema, se utilizam para dizer não queremos esse sistema. Porque ele mata a nossa identidade nacional e questiona a minha soberania. São esses dois pontos fundamentais. Então, a grande pergunta é como fazer esses países voltarem a se comprometer de forma internacional num sistema que não vai ficar marcado como eu não respeito a sua identidade nacional ou eu não quero a tua soberania. Esses são alguns dos dilemas. Eu, pessoalmente, não acredito que nós tenhamos um novo Conselho de Segurança depois da pandemia. Eu acho que o Conselho de Segurança atual, curiosamente,
ele, de uma certa forma, já tem ali os ingredientes dessa próxima formação. Então, eu não vejo isso como, não, olha, vai ser formado um novo Conselho de Segurança porque tal país não está presente. Ali estão todos. Né? Não está o Brasil, não está a Índia, não está a Alemanha, não está o Japão. Verdade, verdade. Agora, a Europa está muito presente. A China está presente. Os Estados Unidos e a Rússia estão presentes. Então, de uma certa forma, ele... Não estou dizendo que ele é justo, não é isso. De forma nenhuma. Mas eu não vejo um incentivo tão profundo assim para desfazer e fazer um novo conceito. Agora, eu também vejo uma outra história aqui. Você sabe que os arquivos estão fechados, né? Não pode ir lá consultar arquivo por causa da pandemia, etc. Não sei se, no Brasil deve estar acontecendo a mesma coisa. Mas eu estou morrendo de vontade, Daniel, assim que isso aqui acabar, investigar os arquivos do último ou dos últimos anos da Liga das Nações. Eu gostaria de saber, os funcionários, a direção da Liga das Nações, faltando 2 anos para ela acabar, achava que ia acabar mesmo? Ou vinha com esse discurso? Não, o Conselho de Segurança não vai mudar. Né? Tipo de um repórter aí. Enfim, minha pergunta é, será que a gente está repetindo os últimos anos da Liga das Nações? Sem se dar conta disso? Será que a gente está vivendo essa história de novo? Eu tenho muita curiosidade para entrar nesses arquivos e ler qual era o debate. Ou se o debate era, não, de jeito nenhum, imagina que vai acabar. Como que vai acabar? Né? Então, esse é um ponto fundamental. E o outro que eu queria, só rapidamente, é que eu acho que essa história que está mostrando, e esses governos estão mostrando, que nada é irreversível. Nada é irreversível. Né? O Brexit mostrou que nada é irreversível. Várias eleições no mundo mostraram que nenhum direito está 100% garantido. Então, por que essa estrutura seria irreversível? Né? É uma pergunta que eu faço, eu não tenho a resposta para a tua pergunta, mas eu vejo ingredientes, pelo menos de uma certa forma, para dizer, se ele quer se sustentar, se ele quer ser mantido, ele vai precisar atender a certos anseios. Porque se nem a pandemia... Bom, a gente vai chegar a 1 milhão de mortos. A gente vai chegar até o final do ano a 1 milhão de mortos. Não no Brasil, no mundo. Se nem 1 milhão de mortos gerou uma nova cooperação internacional, é porque o sistema está corroído. Então, se não isso, o quê? Enfim, mais perguntas do que respostas, confesso. Boa, Jamil, ótimo. Fica aqui o nosso compromisso já de marcar uma outra conversa só sobre Liga das Nações, que é um tema incompreendido, né? Eu vou convidar a Júlia para trazer os questionamentos dela e da nossa audiência. Júlia, por favor. Boa tarde, pessoal. Primeiro, gostaria de reiterar a minha honra de fazer parte dessa mesa de discussão. É um prazer sempre compartilhar a fala com esses 2 professores incríveis. E também com você, Jamil, admiro bastante a sua escrita, suas colunas. E a gente recebeu muitas perguntas, então até é um pouco difícil e injusto ter que escolher poucas, porém o nosso tempo também é um pouco curto. Então, eu fiz uma síntese de algumas coisas, de alguns temas que mandaram pelo chat. Eu vou contextualizar, então. O Matheus ele mandou uma perguntando ao Jamil sobre a observação rotineira do Brasil no Conselho de Direitos Humanos. Se seria possível dizer que nenhum outro governo brasileiro tentou com tanta intensidade usar a atuação do Brasil no Conselho como forma de fidelizar, satisfazer e entusiasmar grupos eleitorais conservadores internos. E eu acho que vai muito no sentido também da questão sobre essa guinada à direita, né, de muitos governos e também da atuação de muitos governos nesses órgãos internacionais.
Também, já vou complementar, que o Matheus mesmo colocou. Isso possibilita uma tentativa do governo brasileiro de incentivar o credenciamento de ONGs brasileiras de cunho conservador junto à ONU? Para além disso, também tem uma questão falando sobre qual a atuação do Alto Comissariado de Direitos Humanos, especialmente de Michelle Bachelet, diante dessa crise? Alguma especificidade em relação ao Brasil? E acho que a última desse bloco é perguntando: você percebe o Alto Comissariado tentando elaborar alguma nova estratégia de engajamento diante de atores anti-multilateralismo? Vamos tentar. Então, são essas. Em primeiro lugar, sobre as ONGs brasileiras incentivar, isso já está acontecendo. Tá? Tem uma entidade especificamente que está sendo muito incentivada a entrar, como no ECOSOG, como fugiu o nome, não Observador. Não, o status consultivo, estado consultivo no ECOSOG. O que daria para uma ONG a possibilidade de ela participar das reuniões, mas também de falar nas reuniões, submeter documentos, etc. E tem uma entidade que já está com um processo bastante avançado, que é a ANAJURE, que é a Associação Nacional dos Juristas Evangélicos. Tá? Essa é a entidade que lá atrás, antes se eu não me engano, 2012, 2013, Damares Alves participava da entidade. É uma entidade de juristas que, claro, tem visões que são muito compartilhadas pelas visões do governo. Para quê isso? Para você ter, dentro da própria estrutura, ONGs que não só te atacam, mas que vão levantar a plaquinha para te aplaudir. Né? Então, isso parece pouca coisa, mas não é. Porque você vai ter, insisto, naquele ponto inicial que a gente estava falando, de romper o consenso. Se você rompe o consenso e mostra ainda que a sociedade civil, uma parte dela, uma ONG oficial, ou uma ONG credenciada, está te apoiando, você também está dando um sinal de que não há consenso, tampouco dentro das ONGs. Obviamente, a gente sabe que isso é construído, etc. Mas é a realidade. Então, o processo está caminhando, é um processo longo, normalmente, dentro da ONU, mas sim, respondendo a pergunta, sim, o governo brasileiro tem incentivado essas entidades a fazer parte. Eu vou contar uma história que eu acabei não publicando, mas que eu acho que é importante a gente colocar aqui. Quando o Brasil se candidatou de novo para o Conselho de Direitos Humanos, teve uma série de ONGs que escreveram cartas contra, fizeram baixo-assinado, etc. E aí o que o Ministério dos Direitos Humanos fez foi fazer a sua própria listinha de ONGs que apoiavam. Não sei se vocês lembram dessa história. Então, aí tinha, sei lá, se eu não me engano, 500 ONGs que apoiavam. Aí você vai lá ler a lista das ONGs, tinha imobiliária no México. Né? Aí eu me pergunto, o que uma imobiliária no México está fazendo assinando um baixo-assinado pela campanha do Brasil? Enfim, o que eu quero dizer com isso? Tem algo a mais do que só não, isso é a sociedade civil, isso não, a gente sabe que é algo construído. Isso em primeiro lugar. Isso me remete à primeira pergunta. É a primeira vez que o governo brasileiro está agindo de uma forma para atender um segmento específico? Eu acho que é difícil hoje dizer dessa forma. Eu acho que existe sim uma outra forma de colocar essa questão, que é a seguinte, que talvez pela primeira vez uma parcela da sociedade brasileira que de fato pensa assim e que de fato apoia o governo se sobrepõe à pluralidade da sociedade brasileira. Essa é a situação complicada dessa história. É você não reconhecer que existem uma pluralidade
e cores diferentes dentro da sociedade brasileira. Né? Então, esse eu diria que é o maior problema da representação do Brasil na ONU. O Brasil hoje na ONU representa uma parcela do país. Ele não representa a totalidade das ONGs ou da sociedade civil. É por isso que é alvo de tanta crítica. Porque uma ONG não é que ela só discorda com a estratégia para garantir tal direito. É porque ela vê que aquele tal direito está ameaçado. E que aquele governo não acredita que aquilo seja um direito. Né? Então, é por isso que eu acho que é importante a gente colocar isso no contexto. Júlia, você podia só me repetir as duas últimas perguntas? Perfeito. Então, as duas últimas eram sobre qual a atuação do Alto Comissariado de Direitos Humanos, especialmente da Michelle Bachelet, diante dessa crise. E também se você percebe o Alto Comissariado tentando elaborar alguma nova estratégia de engajamento diante desses atores antimultilateralismo. Perfeito. Bom, para colocar num contexto, o Alto Comissariado de Direitos Humanos ele é completamente submetido ao secretário-geral da ONU. A Bachelet não é eleita pelos governos, ela é escolhida pelo secretário-geral. Então, é algo que tem uma relação muito mais direta com a Secretaria-Geral da ONU. Por que eu digo isso? Porque volta aquela pergunta, professora Carla, sobre esses direitos econômicos, sociais e culturais, onde eles estão. Então, hoje, a estratégia é de colocar esses direitos no centro da agenda como resposta à pandemia, e não apesar da pandemia. Né? Então, querem dar uma solução à pandemia, está aqui o pacote, que, by the way, esteve aqui nos últimos 75 anos. Né? Mas é reforçar essa agenda. Então, se você ouve hoje os discursos da Bachelet, as intervenções que ela faz, é sempre nesse sentido, de reforçar que o que, na verdade, falhou é o compromisso com aqueles direitos que, de uma certa forma, foram ignorados. Então, essa é algo extremamente claro, não é nem colocado entre linhas, isso é extremamente claro da direção adotada pela ONU. Quanto à nova estratégia diante dessa... É aí que eu digo que eu volto naquela questão dos últimos funcionários da Liga das Nações. Por quê? Vamos dar nome aos bois aqui, melhor, né, professor Daniel? Vamos lá. Quando Trump estava para vencer as eleições, ele não tinha vencido ainda, ele já batia na OMC toda entrevista sobre comércio, ele falava, tem que fechar a OMC, tem que não fechar. Quando o Roberto Azevedo, que era o diretor já da OMC naquele momento, dava a coletiva de imprensa, e a gente perguntava para ele, e aí? A resposta dele era, por enquanto é só discurso. Por enquanto, não tenho nada a dizer. Por enquanto, isso é só retórica. A gente sabe como é a eleição, né? Bom, vence a eleição, chega ao poder, continua a retórica, e você vai de novo e pergunta, e aí? E a resposta de novo era, precisamos trabalhar com eles. Não podemos isolá-los. Nós temos que trazer eles para a mesa. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso não só na OMC, isso eu vejo aqui na ONU e outros organismos, por muito tempo, uma recusa em aceitar que existia ou que existe um plano de destruição. Não. Isso aqui é grande demais para cair. Ou, isso aqui interessa a todos. Cara pálida, interessa para quem tem bomba nuclear e o maior mercado do mundo? Talvez não. Né? Então, a possibilidade de que, por isso que eu volto, que nada está garantido,
que não tem nada irreversível, era um discurso que era adotado internamente, primeiro, para não chocar com a grande potência, né, ou com as grandes potências, e, ao mesmo tempo, dizer, olha, vamos acomodar aqui, a gente faz uma reforma aqui, a gente muda ali, muda o quadro que estava ali atrás, etc., e eles vão sentar à mesa. E o que fizeram? Desmontaram o principal tribunal do comércio do mundo. Tiraram o orçamento, saíram da OMS, mandaram um abraço para os acordos de desarmamento. E aí, agora? Né? Então, por que eu digo que eu tenho muito interesse em ler os arquivos do último ano da Liga das Nações? Porque, de repente, a gente encontra ali algum diretor dizendo, não, vamos mudar o quadro ali atrás e eles vão voltar. Vamos mudar o sofá que eles voltam a sentar aqui à mesa. Né? Quando, na verdade, o problema era muito mais profundo. Eu acho que hoje eles estão acordando para isso. Muita gente está acordando, dizendo, talvez foi longe demais. Agora, você tem um grupo, chama Friends of Multilateralism. Tem esse grupo. Faz parte a França, a Alemanha, a Itália, a Espanha, se não me engano, a Argentina. O Brasil não faz parte do Friends of Multilateralism. Né? De repente, depois de novembro, vai ter que fazer parte, mas enfim, essa é outra história. Perfeito, obrigada, Jamil. Tiveram algumas outras perguntas no chat, por exemplo, da Sara, do Pedro, da Letícia, só que, por conta do tempo, a gente também vai precisar fazer a do Polev, que veio de forma anônima. Então, gostaria de agradecê-los pelas perguntas, de qualquer forma, e que tomara que tenhamos uma outra rodada para fazer mais perguntas. Então, eu vou trazer essas do Polev. Bom, um dos assuntos trazidos é que o Brasil é um dos países que mais viola os direitos humanos e há diversas denúncias nos órgãos internacionais. Com a pandemia, piora esse cenário e como podemos cobrar a responsabilidade. Então, acho que vai muito no sentido do enforcement que o Daniel já trouxe. Para além disso, também tem uma pergunta sobre a transparência e o acesso à informação, ou a falta deles, dos estados, principalmente do Brasil. E como os países estão enxergando o Brasil no cenário internacional, sobretudo nessa crise. E também tendo muito a ver com essa questão de falta de informação. Acho que são essas duas por hora. E só acho que a última é uma pergunta sobre o movimento de cooperação da sociedade civil e dos governos subnacionais. Então, como isso, de alguma forma, ele é retomado, reiterado, nesse momento de crise. Então, como que a gente pode enxergar tudo isso? Tá. São várias, na verdade. Eu vou tentar organizar. Você me ajuda aí, por favor, Júlia. Em primeiro lugar, você tem, como você disse, como cobrar. Né? Acho que o primeiro aspecto da cobrança é curioso porque é muito pessoal, mas é parar de achar que eles são loucos. Não existe isso. Né? Você pode considerá-los loucos, olha que absurdo, etc. Mas existe uma estratégia, existe um plano, existe um objetivo. Então, é levar a sério. Não existe cortina de fumaça nos direitos humanos. Eles estão usando os direitos humanos como cortina de fumaça. Se os direitos humanos é cortina de fumaça, né? Vamos lá. Não existe isso. Então, em primeiro lugar, levar a sério tudo que é feito. Todo o desmonte dos comitês aí no Brasil. Né? Toda a redução do espaço cívico real que acontece. Então, esse é o primeiro lugar. Em segundo, e aí mas mesmo isso é uma sugestão até, digo, muito pessoal, é de não ficar esperando a oposição, um líder político, a próxima eleição, nada disso. É você na universidade,
no bairro, onde for, agir. Né? Então, sair da expectativa de que a classe política vai ser a resposta. Então, obviamente que uma mudança até bastante importante do eixo, porque você... não, eu vou votar pelo candidato ou candidata de oposição para desmontar esse governo ou essa situação. Não, antes de você votar, você precisa desmontar essa situação agindo. Né? Então, não tendo... É curioso porque fica estranho essa situação, mas falar, eu não vou entrar nesse assunto porque, de repente, vai complicar para mim. Né? Essa não é comigo, é um espaço que é deixado, que vai ser ocupado por alguém. Então, essa cobrança, até voltando a falar do enforcement, não vai ser... não tem como esperar a próxima eleição, nem a eleição municipal, nem etc. É ação real em ONG, em publicar texto, nas redes sociais. Por favor, sem disseminar desinformação de nenhum dos lados, porque não vai ajudar, sem ridicularizar o outro lado tampouco, porque o principal principal regra do jogo democrático é que você reconhece o outro lado como legítimo. Né? Então, se você você pode discordar completamente, mas você dizer que o outro não existe, você não está contribuindo. Você está, na verdade, dizendo, olha, só vale quando ganha tal, tal e tal. Né? É horrível a situação, claro que é. Mas não dá para cair no mesmo ponto de um grupo que a oposição tem que ser aniquilada. Como assim aniquilada? O Daniel conhece a Suíça. A oposição governa com a situação há 300 anos. Né? Projetos só existem porque eles são da oposição e da situação. Né? Então, é muito complicado, é uma outra cultura, tudo isso. Mas é você reconhecer que a oposição é legítima. Então, isso é um ponto fundamental. Perdão por sair completamente dessa... sobre a imagem internacional, é a pior de todas. Eu nunca vi nada parecido. Principalmente, e essa é a outra história, porque por muito tempo, e isso eu falo tranquilamente, o mundo queria ser o Brasil. Né? Não pela condição social, não pelas desigualdades, mas porque existia um sentido no país de que, olha, aquele modelo pode ter uma solução um dia, que o racismo for superado, que a injustiça for superada, que houver algum tipo de resposta do Estado à população e que as pessoas dentro daquele país se transformem em cidadão. Né? Então, essa esperança era real. Não estou falando de governo Lula, etc. Eu estou falando de uma forma geral do que era a imagem do Brasil. Hoje, é a imagem de que você quer um distanciamento de um país que não é só desrespeita tudo isso que já vinha sendo desrespeitado. Que nenhum desses problemas surgiu no 1º de janeiro de 2019. Não é isso. Né? Mas existia uma vontade, pelo menos errada às vezes, com caminho estapafúrdio em outras, com corrupção em muitos deles, mas existia pelo menos uma sinalização de que havia um caminho. Hoje o caminho é basicamente um caminho que, pelo menos por uma parte gigantesca da opinião pública internacional, é um caminho assustador. Né? Então, essa é a avaliação, não é minha avaliação. Há muito tempo eu não leio uma notícia positiva do Brasil em nenhum jornal do mundo.
né? Então, e insisto, você conversa com pessoas que não têm nenhuma relação com política e você fala que você é brasileiro e não leva 5 minutos para alguém soltar a palavra Bolsonaro no meio da história, né? Então, assim, sem saber se eu sou pró ou contra, né? Poderia ser pró, mas o assunto vem. Então, essa é uma demonstração muito clara de que a situação não é nada confortável. Tinha mais uma pergunta, né? Era uma última perguntando sobre a atuação da sociedade civil frente à crise e essa ausência do Estado no geral. Eu acho que isso volta àquela primeira questão que eu coloquei, que é justamente, sim, a de questionar, a de denunciar, a de não transformar nada disso em normal. Mas é assim mesmo. O que você poderia esperar do governo? Pelo amor de Deus, não vamos esperar nada. Não, é justamente isso que não dá para acontecer. Então, essa reação, por que eu estou falando dessa questão? Porque a gente está falando de direitos humanos. Eu acho que a reação ela precisa ser diária. Ela não pode esperar uma eleição. Ela não pode esperar, agora finalmente temos um consenso entre os líderes políticos de quem vai ser o nome da oposição. E aí a gente vai lá e dá o apoio. Não. Isso precisa ser diário, né? Eu acho que encaixava com aquela pergunta. Ótimo. Jamil, eu queria agradecê-lo, né? E agradecer a todos e todas que participaram conosco, que nos acompanharam. A gente já estourou obscenamente o nosso tempo e certamente o nosso convidado, pessoal, vai desligar aqui conosco e vai voltar a trabalhar, né? Então, me parece algo decente a gente encerrar aqui a nossa conversa, que, enfim, levantou questões extremamente estimulantes e, com certeza, trouxe aí uma série de reflexões pertinentes para esse momento tão agudo que a gente vive. Esse debate e essas reflexões, elas prestam testemunho também das preocupações contemporâneas de uma instituição como a Unifesp, né, que é guiada pela promoção do conhecimento convergente, que pautada pela construção de uma relação mutuamente provocadora e benéfica entre universidade e sociedade, e esse evento, né, faz parte de um ciclo que emblematiza muito bem essa identidade da Unifesp. O link dessa transmissão vai ficar disponível na página do CAAF, no Facebook, e o próximo evento do nosso ciclo terá como tema o acesso à justiça e desigualdades na pandemia. Ele vai ser realizado no dia 8 de setembro, às 5 horas da tarde, com a participação da Maria Cecília Asperti, da Marina Garrotti e do João Eberhard Francisco. A mediação e organização é da professora Lia Carolina Batista Sintra, nossa professora de Direito Processual Civil. Nós nos vemos, então, no dia 8. Grande abraço a todos e todas. Jamil, obrigado. Obrigado, Carla. Obrigada, Júlia. Obrigado, Renan. É isso. Ficamos por aqui.